Hello guys, how's it going? I think everyone is at home, washing hands and taking care. Espero que todos estejam bem, se cuidando bastante. Agora, nesse período de lockdown, vamos prosseguir com as nossas aulas, as nossas videoaulas, tá? Para essa videoaula, nós vamos estar discutindo os tópicos do capítulo 6 do nosso livro didático, o qual é o Simple Present, tá? Parabéns para todos aqueles que desenvolveram o mapa mental, pedido na nossa última atividade online, tá? Para quem ainda não fez, eu vou estar postando novamente, vai ficar disponível para vocês, certo? Então, para que nós possamos começar a nossa aula, nós vamos entender um pouco sobre o nosso tempo verbal de estudo desse capítulo, que é o Simple Present, ou Present Simple, como alguns autores preferem, tá? O Simple Present, tá? Quando que ele é utilizado? Vamos entender? Quando que eu posso usar, quais são as regras, como que eu faço a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, pessoal, acompanhem o vídeo. O Simple Present é utilizado para expressar a nossa rotina de forma frequente, tá certo? Diária, nosso cotidiano, atividades regulares, tá certo? Então, eu utilizo o Simple Present quando eu quero expressar o que eu faço diariamente, tá? Não necessariamente nesse momento, mas que o que faz parte da minha rotina. Por exemplo, quando eu quero dizer eu leio livros, tá? O que mais? Eu vou ao cinema, tá certo? Quando eu digo eu vou ao cinema, é uma ação que acontece na minha vida naturalmente, que eu vou uma vez ou outra, mas não necessariamente nesse momento da fala. Também não expressa o passado, é algo que acontece diariamente com uma certa regularidade no idioma, tá? Na minha rotina, tá? Então acontece com regularidade na minha rotina, tá? Então vamos entender como que eu poderia expressar, tá certo? Cada forma, cada frase, como que seria feita a conjugação do Simple Present para melhor expressar essa ideia. Na forma afirmativa, o Simple Present é composto pela seguinte estrutura. Nós temos sujeito, logo em seguida o verbo e, por fim, o nosso complemento, que vai ser o nosso objeto direto ou indireto. Então eu posso dizer eu estudo inglês, I study English, tá? Vamos utilizar como exemplo para as nossas frases o verbo trabalhar, work, tá? Eu trabalho aqui, I work here. Essas três palavrinhas. Sujeito, verbo, complemento, I work here. Eu trabalho aqui. Se for você, you work here. Eles, they work here. Nós, we work here. Tá certo? Então observem que, embora o sujeito está mudando do singular para o plural, não há mudança no verbo. Quando é que eu vou aplicar as minhas regras do Simple Present? Tá? A regra geral do Simple Present é a regra do S. Tá? Então, em alguns casos, nós vamos acrescentar S, ES, ou eliminar o Y e colocar o IES. Tá certo? E quando que eu faço isso? Essa estrutura somente é feita nas formas afirmativas e somente quando o sujeito corresponde à terceira pessoa do singular, to the third personal singular, ou seja, he, she, it. Tá? Então, se o sujeito é he, she ou it, eu vou aplicar o S nesse verbo seguindo as regras. Então, vamos observar, por exemplo, eu trabalho aqui, I work here. Ela trabalha aqui, she works here. Tá certo? Eu ouço música, I listen to music. She listens to music. Tá certo? Você pula alto, you jump high. Mas se for ele, he jumps high. Tá certo? Então, sempre que o sujeito da frase for he, she ou it, nós vamos aplicar esse S no verbo. Tá certo? Como que eu faria, então, como que eu aplicaria todas essas regras do S na forma afirmativa, tá? Então, não importa se você está usando na sua frase he, she, it, ou se você está usando nomes de pessoas, tá certo? Então, se eu for falar, nós cantamos bem, we sing well, né? We sing good, tá certo? We sing in a good way. Mas se for Patrícia canta bem, Patrícia sings well, Patrícia sings in a good way, tá certo? Então, o S ele vai ser colocado sempre que o sujeito corresponder ou for o he, she ou it, tá certo? As regras do S são as seguintes. Nós temos a regra geral, que é acrescentar S quando o sujeito é he, she ou it. Primeira coisa a saber, quando que eu vou aplicar essa regra? Essa regra só será aplicada após você aprender a aplicabilidade da segunda e terceira regra. A nossa segunda regra diz que nós devemos acrescentar ES
ao verbo. Quando? Nós acrescentamos ES quando o verbo terminar em S, SS, SH, CH, X, O ou Z. Então, se o verbo terminar em um desses, nós colocamos o ES. Observem os verbos, por exemplo, wash, I wash my hands. He washes his hand. Watch, I watch TV. She watches TV. Então, todos os verbos que terminar, I pass in the test, né? He passes in the test. Todos os verbos que terminar tiver uma dessas terminações e o sujeito da frase afirmativa for he, she ou it, nós aplicaremos essa regra. Observem agora os exemplos para a nossa forma negativa. Como que eu vou fazer a forma negativa? A estrutura da forma negativa corresponde a sujeito, verbo auxiliar com not, complemento. A estrutura da forma negativa é a seguinte. Por exemplo, eu trabalho aqui, I work here. Eu não trabalho, I don't work here. I do not work here. Enquanto antes na afirmativa eu tinha sujeito, verbo, complemento, eu tenho agora sujeito, don't, verbo e complemento, certo? Então, nós temos agora uma alteração, uma pequena mudança, porque nós acrescentamos a palavra não com o auxiliar do presente. Isso é muito importante, pessoal. Quando nós dizemos não em inglês, eu costumo brincar que é como se existisse um não para o presente, um para o passado e outro para o futuro, tá certo? Então, ao dizer não, nós precisamos colocar ali implícito o verbo auxiliar que indica o tempo verbal da frase, da forma negativa. Então, esse don't é o nosso do not. I don't work here, we don't work here, they don't work here. Tá certo? Mas, se o sujeito for he, she ou it, esse não vai mudar um pouquinho aí com o verbo auxiliar. Então, em vez de eu dizer, eu posso dizer I don't work here, eu não trabalho aqui, mas e se for ele? He doesn't work here. Tá? He doesn't work here. Observe que o verbo work agora não mudou, porque na forma negativa nós não aplicamos aquelas regras, elas condizem apenas para a forma afirmativa. Então, he doesn't work here. Ele não trabalha aqui. Porém, o verbo auxiliar, em vez de ser don't, agora é doesn't, tá? Que é o does not. He does not work here, tá? He doesn't work here. They don't work here. Mary doesn't work here, tá? E assim com todos os verbos, tá? She doesn't watch TV. He doesn't wash hands. He doesn't wash his hands. Então, assim por diante. Compreendamos agora a forma interrogativa e a sua aplicabilidade. Para a forma interrogativa do Simple Present, nós utilizamos os verbos auxiliares do e does logo no início da frase. Ou seja, a nossa estrutura é a seguinte. Nós temos verbo auxiliar, do ou does, nós temos sujeito, depois nós temos o verbo e o complemento. Então nós temos novamente 4 partes na nossa frase, tá certo? Revisando, verbo auxiliar, do ou does, sujeito, verbo principal e o complemento. Se eu fosse perguntar, você trabalha aqui? O verbo auxiliar para você é do. Então, do you work here? Do you work here? Se fosse, eles cantam música, né? Do they sing songs, tá? Good songs, cantam boa música, né? Então, sempre que eu for perguntar, eu vou utilizar o do no início. Porém, quando o sujeito for a terceira pessoa do singular novamente, ou um nome que corresponder a um homem, a uma mulher, ou alguma coisa no singular, que seria o it, a gente vai usar o does, tá? Então, do you work here? But does he work here? Observe que o verbo work também não sofre alteração, tá? Mais uma vez eu enfatizo. A regrinha do S é aplicada apenas na forma afirmativa. Na forma negativa, nós precisamos do do com not para indicar o tempo, que é o presente, don't ou doesn't. E na forma interrogativa também, nós precisamos apenas do ou do does, logo no início da frase, para marcar o nosso tempo verbal. Tá certo? Então, essa é a nossa explicação, a nossa exploração sobre o Simple Present. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Como atividade, fica a página 15 do nosso livro didático para que vocês possam
praticar o uso do Simple Present de forma correta e fechar a interpretação do nosso capítulo 6. So guys, I hope you have enjoyed this lesson and thank you for attending today's lesson. See you soon. Bye bye.